Ninguém esperava que justamente a faxineira invisível da mansão fosse a única capaz de acalmar o filho do milionário. O que ela fez naquela tarde mudou tudo. E ninguém naquela casa jamais esqueceu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Na imponente mansão de Gabriel Alcântara, tudo funcionava com precisão e silêncio. Um silêncio quase fúnebre. 3 anos haviam se passado desde que sua esposa morreu em um acidente de carro. E desde então, ele se tornara um homem soturno, recluso e distante. Seu filho, Gustavo, tinha apenas 6 anos e um diagnóstico de autismo nível 2. Desde muito pequeno, exigia cuidados constantes. A cada crise, uma nova tentativa frustrada com babás que não duravam mais que algumas semanas. Laura era uma dessas presenças que não chamavam atenção. Chegava cedo, usava o mesmo uniforme bege, fazia seu trabalho e ia embora antes que alguém percebesse que ela existia. Nos corredores da mansão, era como um fantasma gentil. Limpava o que precisava, ouvia sem querer os silêncios pesados e os gritos abafados e guardava tudo para si. Gabriel nunca havia trocado mais do que 3 palavras com ela. Para ele, Laura era só mais um nome na folha de pagamento. Mas o destino, ou algo que Laura chamaria de instinto, se revelou quando os gritos começaram naquela tarde abafada de terça-feira. Lá do térreo, entre o som da lavadora e o cheiro de desinfetante, ela ouviu o menino gritando no andar de cima. Um choro desesperado, alto, interrompido por batidas e soluços. Algo dentro dela congelou. Aquilo não era um capricho de criança, era dor. E ela conhecia aquele tipo de dor. Sem pensar, deixou o balde no chão e correu escada acima. Não pediu permissão, apenas correu. E naquele momento, antes mesmo de tocar na porta, Laura já sabia. Não era só o menino que estava em crise. A porta do quarto estava apenas encostada, mas a tensão do ambiente era quase palpável antes mesmo de Laura entrar. Do corredor, ela viu Gabriel ajoelhado no chão, tentando conter Gustavo, que se debatia entre choros e gritos, os olhos arregalados, a respiração descompassada. O menino se encolhia no canto do quarto, com os braços pressionando os próprios ouvidos, como se quisesse escapar de um mundo que gritava dentro dele. O rosto de Gabriel estava coberto de suor e exaustão, os cabelos desgrenhados e os olhos tomados por um desespero antigo, não só pela crise de agora, mas por todas as que ele já havia enfrentado sozinho desde que perdeu a esposa. Laura hesitou por meio segundo antes de bater de leve na porta. Gabriel se virou num sobressalto, os olhos arregalados, como se tivesse sido pego em algo íntimo demais para ser compartilhado. Quando a reconheceu, seu semblante oscilou entre confusão, incredulidade e cansaço. Ele mal teve forças para dizer algo. Apenas sussurrou, quase sem voz. "O que você está fazendo aqui em cima?" Eu ouvi os gritos. "Posso ajudar?" Gabriel arquejou, balançando a cabeça como se fosse dizer não. Mas a verdade era que ele não sabia mais o que fazer. Estava sozinho. A última babá havia desistido naquela manhã. Não houve substituta, só restava ele. E agora, aquela mulher, que até então mal fazia parte do cenário da casa, estava ali, de frente para o caos, oferecendo ajuda com uma firmeza tranquila nos olhos. Sem forças para argumentar, apenas deu um passo para trás. Laura entrou devagar. Retirou os sapatos e se agachou no chão à distância, sem encarar Gustavo diretamente. Manteve os movimentos lentos, o tom do corpo sereno. Com cuidado, sentou-se com as pernas cruzadas, mantendo uma distância segura do menino. Ela não disse uma palavra. Em vez disso, começou a balançar o próprio corpo de leve para frente e para trás, no mesmo ritmo do choro de Gustavo. Observava discretamente seus movimentos, respeitando seu espaço, como quem espera que a tempestade se dissolva por conta própria. Gabriel assistia à cena encostado na parede,
os braços cruzados, como se quisesse proteger o próprio peito. Nunca tinha visto ninguém reagir assim diante de uma crise. Todas as babás tentavam falar alto, controlar, conter. Laura apenas estava ali, presente, com uma paz que destoava do caos. Depois de alguns minutos, Gustavo pareceu perceber aquela presença estranha, mas familiar. Ele ainda chorava, mas os gritos deram lugar a gemidos baixos. Quando ela começou a cantarolar bem baixinho, uma melodia sem letra, apenas um som suave e contínuo, os ombros dele começaram a relaxar. Laura pegou com calma um dos carrinhos de brinquedo, jogado ao lado da estante, e o empurrou suavemente até a metade do caminho entre os dois. Não o forçou a nada, apenas deixou ali. Gustavo olhou de relance e, depois de longos segundos, se arrastou lentamente até alcançar o carrinho. Quando os dedos dele tocaram o brinquedo, algo dentro de Gabriel quase desabou. Ele cobriu a boca com a mão, sem acreditar. O menino continuava nervoso, sim, mas agora estava no chão, perto dela, sem gritar, com o carrinho nas mãos, balançando o brinquedo de um lado para o outro, como fazia com o irmão mais velho, nos raros dias de tranquilidade. "Você tem filhos?" Gabriel perguntou num sussurro quebrado. Laura não tirou os olhos de Gustavo. A resposta veio baixa, sem pressa. "Não, mas eu tive um irmão. O nome dele era Júlio. Ele também era assim. E a gente se entendia sem precisar de muita palavra. Ele adorava chuva e café com leite. Morreu tem 2 anos, depois de uma pneumonia muito forte." Gabriel ficou em silêncio. Sentiu uma pontada no peito, como se aquela informação abrisse uma janela que ele nem sabia que estava fechada. Observava Laura com um olhar novo. Não como a funcionária que passava despercebida, mas como alguém que carregava uma dor parecida com a dele. E que, de alguma forma, mesmo com essa dor, tinha mantido a doçura no olhar. Gustavo arrastou-se até Laura. Parou a poucos centímetros dela e estendeu o carrinho como se pedisse para ela empurrar de volta. Ela fez isso, devagar, e o brinquedo foi e voltou entre os dois por vários minutos. Gabriel continuava parado, imóvel, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Laura sabia que aquele era apenas o início. Uma crise acalmada não significava milagre. Mas ver Gustavo tão próximo, aceitar o gesto dela, mesmo em meio ao turbilhão que estava sentindo, dizia muito. Era mais do que conexão, era confiança. E confiança não se ensina, se sente. Quando Gustavo deitou a cabeça no próprio braço e começou a adormecer no tapete, Laura se levantou devagar, sem fazer barulho. Gabriel continuava em choque, parado, olhando para o filho como se visse uma versão que não conhecia. A mulher diante dele acabara de fazer o impossível e sem levantar a voz. "Obrigado", ele disse, com a voz baixa, engolindo em seco. Eu não sabia que ele podia se acalmar assim. Laura olhou para ele com gentileza, mas sem arrogância. Ele só precisava ser entendido e não vencido. Gabriel assentiu devagar, como se cada palavra pesasse sobre ele. Naquele momento, algo havia mudado. Dentro do quarto, dentro de Gabriel. E sem que ele percebesse, dentro dele mesmo. Laura caminhou lentamente até a porta do quarto e a puxou com cuidado, deixando apenas uma fresta aberta. Antes de descer, olhou mais uma vez para Gabriel, que permanecia parado no mesmo lugar, os olhos fixos no filho adormecido. Ele parecia não saber como reagir, como sair daquele cômodo sem parecer que tudo aquilo havia sido um sonho. Laura não disse mais nada. Apenas fechou a porta suavemente e desceu as escadas, sentindo o coração ainda acelerado. Era como se tivesse acabado de reviver cada instante com o irmão. Como se Júlio estivesse de alguma forma presente ali com ela, ajudando a guiar cada gesto. Na cozinha, ela lavou as mãos com calma, voltou para o balde que havia deixado no corredor e seguiu com o serviço como se nada tivesse acontecido. Aquela era sua forma de sobreviver. Se manter firme, não esperar reconhecimento,
não criar esperanças. Mas algo dentro dela estava diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que sua presença havia feito diferença, que ela não era invisível. Gabriel, por outro lado, continuava parado diante do filho. Ele se abaixou devagar, passou a mão pelos cabelos de Gustavo e ficou observando a respiração tranquila do menino. Ainda estava tentando processar o que havia presenciado. A forma como aquela mulher desconhecida havia acalmado seu filho sem dizer quase nada, apenas estando ali, com presença e afeto. Aquilo mexia com ele em um lugar profundo e silencioso. Por anos, ele se cobrou por não saber como lidar com Gustavo. Tentou ser pai e mãe, tentou ser forte, tentou controlar o que era incontrolável, mas nunca se sentiu suficiente. E agora, uma mulher que ele mal conhecia havia feito algo que nenhuma profissional qualificada conseguiu. Isso o desarmava por completo. Horas depois, quando a noite caiu e Gustavo dormia no próprio quarto, Gabriel desceu em silêncio. Encontrou Laura na área de serviço, terminando de dobrar alguns panos. Ela não o viu se aproximar. Estava concentrada, os cabelos presos de qualquer jeito, a testa marcada de cansaço. Quando percebeu a presença dele, se sobressaltou um pouco, mas manteve o tom firme. Oi, Sr. Gabriel. Desculpe ter subido sem permissão. Eu só... Não, Laura, não se desculpe. Na verdade, eu é que devo agradecer. De verdade. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse aparecido. Ela baixou os olhos, constrangida. Não estava acostumada a ser notada, muito menos elogiada. Mas ele continuou. O que você fez foi impressionante. Ele nunca reagiu assim. Nunca. Você tem uma calma, uma maneira de olhar para ele que parece que entende, como se falasse a mesma língua. Por alguns segundos antes de responder. Suas palavras vinham carregadas de algo que Gabriel reconheceu na hora. Verdade. Eu não tenho diploma, nem curso de enfermagem. Mas eu sei como é. Cresci com meu irmão e aprendi com ele tudo o que ninguém ensina. Que barulhos demais assustam. Que palavras em excesso cansam. Que o mundo lá fora pode ser um lugar cruel demais para quem sente tudo em dobro. Gabriel encostou na parede e cruzou os braços, pensativo. Laura voltou a dobrar os panos, tentando manter o foco no que fazia, mas ele não a deixava sair da conversa com facilidade. Você ainda pensa muito nele? Todos os dias. O Júlio foi minha maior escola. Ele não falava, mas dizia tudo com o olhar. Era meu melhor amigo. Até hoje ainda coloco o prato dele à mesa, de vez em quando, só para sentir que ele está perto. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era como se estivessem abrindo gavetas trancadas dentro dele. Ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Depois, deu um passo mais perto dela. Laura, eu sei que seu trabalho aqui é outro, mas eu queria te fazer uma proposta. Ela ergueu os olhos, surpresa. Proposta? Gustavo precisa de alguém como você. E eu não sei quanto tempo mais vou aguentar desse jeito. Você não quer trabalhar aqui como babá dele? Cuidar dele com esse carinho que você tem? Eu pagaria o dobro do que você ganha hoje, e você teria tudo o que precisar. Só pense nisso, por favor. Laura ficou imóvel. Aquilo era inesperado. Sua reação foi um misto de alívio e medo. Era como se a vida estivesse empurrando ela para algo maior, algo que ela sabia fazer, mas nunca achou que teria espaço para realizar de novo. Por um momento, pensou se estaria pronta para reviver, através de Gustavo, as memórias mais dolorosas do irmão. Mas quando se lembrou dos olhos do menino, da forma como ele aceitou o carrinho, como se rendia ao silêncio dela, tudo pareceu fazer sentido. Eu aceito, ela disse com um sorriso tímido. Mas não quero o dobro do salário. Só quero fazer isso do jeito certo, com respeito e com amor. Gabriel assentiu, sentindo um peso deixar seus ombros. É tudo o que meu filho precisa. E talvez eu também. Aquela noite terminou sem barulho.
Apenas com duas pessoas sentadas à mesa da cozinha, tomando um café simples, trocando histórias baixas, enquanto o som dos grilos lá fora tomava conta do jardim. Era o início de algo que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Mas ambos sabiam que a paz daquela noite não teria sido possível sem aquela escolha. Na manhã seguinte, a mansão parecia outra. O sol atravessava os vidros altos da sala principal com mais suavidade. O ar, antes pesado, estava mais leve, como se algo tivesse sido desbloqueado. Gabriel desceu as escadas com passos lentos, ainda tentando entender o que havia mudado nele. Dormira poucas horas, mas o cansaço parecia diferente, menos sufocante. A lembrança de Laura acalmando Gustavo o acompanhava como um filme que ele revia mentalmente, cena por cena. Na cozinha, encontrou Laura já de pé, preparando um café forte, como fazia todos os dias. Só que agora, ela não vestia mais o uniforme de faxineira. Estava com roupas simples, mas diferentes, escolhidas com cuidado. Cabelos presos, tênis limpos, uma mochila encostada na cadeira. Ela olhou para ele com um sorriso contido e Gabriel retribuiu com um gesto de cabeça, mais confortável do que de costume. Sentaram-se em silêncio. O barulho do café sendo servido preencheu o espaço e por alguns minutos nenhum dos dois sentiu necessidade de falar. No andar de cima, Gustavo ainda dormia. Era raro. As noites dele eram inquietas, marcadas por choros no meio da madrugada, sons repetitivos, movimentos compulsivos. Mas naquela noite, ele havia dormido profundamente. Gabriel chegou a ir ao quarto 2 vezes para ver se estava tudo bem. Laura percebeu seu olhar preocupado e disse com naturalidade: "Às vezes o corpo também pede descanso quando sente segurança. Talvez ele só tenha se sentido menos sozinho." Gabriel apenas assentiu. Aquilo fazia mais sentido do que qualquer explicação médica que ele já ouvira. Após o café, subiram juntos. Laura entrou no quarto primeiro. Sentou-se no chão, como havia feito no dia anterior, e ficou ali, apenas esperando. Quando Gustavo despertou, não chorou. Ficou olhando para o teto por um tempo, depois para ela. Então se levantou, pegou o carrinho de brinquedo que estava ao lado da cama e levou até suas mãos. Gabriel assistia à cena encostado na porta, sem se mover. A conexão entre os dois crescia sem barulho. Ela não precisava chamá-lo pelo nome, nem repetir comandos. Usava pequenos gestos, pausas, olhares. Aos poucos, o quarto deixava de ser um campo de batalha para se tornar um refúgio. Laura trazia novos estímulos de forma sutil. Uma bolha de sabão, um livro de páginas sensoriais, uma música instrumental baixinha tocando no celular. Gabriel assistia de longe, às vezes sentado no chão também, se deixando levar por aquele mundo que antes parecia fechado demais para ele. Em um dos momentos, enquanto Gustavo girava uma rodinha de plástico de forma quase hipnótica, Laura comentou: "Cada criança autista tem um código. Não é nosso papel forçar o mundo a encaixá-los. A gente precisa aprender o jeito deles de ver o mundo." Gabriel ouviu aquelas palavras com atenção. Nunca tinha pensado daquela forma. Passou anos tentando ajustar Gustavo ao seu cotidiano, às suas rotinas, à sua lógica, mas talvez estivesse tentando encaixar uma peça delicada em um espaço que não era dela. A presença de Laura revelava isso sem esforço, com uma doçura que tocava fundo. Durante o almoço, Laura preparou arroz, feijão e frango grelhado. Simples, do jeito que Gustavo comia quando não estava em crise. Ele comeu quieto, do seu jeito, com as mãos, pegando apenas os grãos que lhe interessavam. Gabriel ia sugerir que ele usasse talheres, como de costume, mas parou ao ver o olhar sereno de Laura. Ela não o corrigia, apenas o observava, respeitando o tempo dele, e isso fazia toda a diferença. Naquela tarde, Laura levou Gustavo até o jardim dos fundos da mansão. Era um lugar pouco usado, com grama alta e algumas flores esquecidas. Ela se abaixou
e mostrou uma folha caída no chão, uma pedra com textura diferente, uma joaninha na ponta de um galho. Gustavo não falava, mas sorria com os olhos. Gabriel os observava da varanda, com uma xícara na mão. E estava impressionado com a transformação em tão pouco tempo. Mais ainda, com a forma como se sentia em relação à mulher que proporcionava tudo aquilo. Não era só gratidão, era admiração. Era algo que se manifestava no silêncio dos gestos, na tranquilidade com que ela caminhava pela casa, no cuidado com que falava com Gustavo, mesmo quando ele não respondia. Era uma paz que ele não via há anos, e isso o desarmava. Não sabia ainda o que fazer com esse sentimento, mas não conseguia ignorá-lo. No fim do dia, Gustavo adormeceu no sofá da sala. Gabriel e Laura ficaram sentados perto da lareira apagada. Ele abriu uma garrafa de vinho e ofereceu uma taça. Ela recusou com um sorriso, pedindo apenas um copo de água. Você é diferente de todo mundo que passou por aqui, ele disse, encarando o copo na mão. Não sou diferente. Só olho para ele como alguém inteiro e não como um problema. Gabriel a olhou por alguns segundos em silêncio. Laura manteve o olhar firme, sem se esquivar. Era como se os dois se entendessem sem precisar justificar nada. Ali, naquele espaço silencioso, havia uma troca que ainda não sabia nome, mas que crescia devagar, no compasso exato das coisas que realmente importam. A casa começou a se adaptar ao novo ritmo. Os corredores já não ecoavam com passos apressados de babás assustadas. Agora, havia silêncio entrecortado por pequenas vitórias. Gustavo passava mais tempo fora do quarto. Aceitava caminhar até a varanda, sentava-se perto da janela para ver a rua, arriscava interações com Laura que iam além do carrinho empurrado. Às vezes, deixava que ela encostasse sua testa na dele, como fazia com Júlio, num gesto silencioso de aceitação. Gabriel observava tudo com atenção. Não se envolvia diretamente o tempo todo, mas se fazia presente. Deixava o computador de lado com mais frequência, participava dos almoços, mesmo que em silêncio, e aos poucos se permitia rir. A mansão, que por anos parecia uma caixa fechada de dor e rotina, estava ganhando novas frestas de luz. E Laura era o centro dessa mudança. Certa tarde, depois de um banho tranquilo, Gustavo apontou para a porta do quarto de hóspedes. Laura, surpresa, perguntou com um gesto o que ele queria. Ele insistiu, puxando sua mão até lá. Quando entraram, o menino foi direto para uma velha estante de madeira. Ficou de pé, batendo levemente no móvel. Gabriel apareceu no corredor e parou ao vê-los ali. Por um segundo pareceu hesitar. Depois se aproximou devagar. Esse era o quarto da Helena. Ele murmurou, com a voz baixa. Laura olhou para ele sem entender de imediato. Minha esposa. Quando ficava doente, ela vinha para esse quarto. Dizia que era o único da casa onde conseguia dormir em paz. Depois que ela se foi, deixei trancado por um tempo, mas Gustavo sempre gostou daqui. Ela observou os olhos do menino, que encarava a estante com uma espécie de concentração profunda, como se estivesse buscando algo no silêncio do móvel. Então Gabriel caminhou até uma das gavetas, abriu e retirou um pequeno caderno de capa azul claro. Entregou a Laura com certo cuidado. Ela escrevia aqui, não coisas profundas, coisas do dia a dia, sobre o Gustavo principalmente. Laura folheou algumas páginas. A caligrafia era leve, as anotações simples. Hoje, ele olhou nos meus olhos por 5 segundos. Gostou do cheiro do sabonete novo. Se assustou com o trovão, mas depois riu. Coisas que pareciam pequenas, mas que revelavam um olhar atento. Um olhar de mãe. Gabriel sentou-se na beirada da cama e passou a mão pelos cabelos. Não estava chorando, mas era como se o rosto carregasse o peso de todas as lágrimas que ele já tinha segurado por orgulho, dor ou exaustão. Laura sentou-se ao lado, sem invadir o espaço. Apenas ficou ali, próxima. Depois de alguns minutos em silêncio, ele falou com a voz trêmula. Sabe,
Eu nunca achei que conseguiria ser pai de verdade para ele. Eu fazia tudo o que era preciso. Pagava escola, remédio, terapia, cuidava das crises do jeito que podia. Mas sempre achei que faltava algo. E quando ela morreu, eu percebi que era ela quem sabia amar ele do jeito certo. Eu só obedecia à cartilha. Laura fechou o caderno com delicadeza e o colocou no colo. Sua voz veio serena, como um cobertor num dia frio. Amor não tem cartilha, Gabriel. E também não tem formato único. Você ficou. Isso já é muito mais do que muitos fazem. Só que às vezes ficar em silêncio assusta mais do que ir embora. E você ficou em silêncio tempo demais, inclusive com você mesmo. Ele a olhou com intensidade. Pela primeira vez, sentiu-se nu diante de alguém. Não por estar confessando suas fraquezas, mas porque Laura parecia enxergar o que ele escondia até de si. Era como se ela tivesse aberto uma porta que ele trancava há anos. E o mais estranho era que ele não queria mais fechá-la. No fim da tarde, os três estavam no jardim dos fundos. Gustavo corria atrás de folhas secas, rindo baixo, seus passos desajeitados sendo protegidos de longe pelo olhar atento de Laura. Gabriel, de pé sob a sombra de uma árvore, mantinha os braços cruzados, mas os ombros estavam mais relaxados. Laura caminhou até ele, ainda segurando o caderno azul. "Posso continuar escrevendo aqui?" Ela perguntou. Acho que ela gostaria. Gabriel assentiu, tocado pela delicadeza do gesto. Aquilo o aproximava da esposa de uma forma nova. Como se o amor por ela, mesmo depois da morte, encontrasse um novo espaço entre aquelas páginas. Agora com palavras de outra mulher, uma que ele começava a ver com olhos diferentes. Quando o sol se pôs, a casa estava em silêncio novamente. Mas era um silêncio de outro tipo, não o da solidão, nem o do luto. Era um silêncio cheio de vida, de passos leves no corredor, de respiração tranquila, de risos baixos vindo do quarto. Um silêncio cheio de significados, como aquele que antecede algo importante prestes a florescer. A mansão parecia ganhar novas cores a cada dia. Não era algo visível nos móveis, nas paredes ou na decoração. Era no ar, no cheiro do bolo que agora, vez ou outra, saía do forno. No som dos passinhos de Gustavo correndo desajeitado pelo corredor sem causar espanto. Na música baixa que tocava no piano da sala, mesmo que ninguém soubesse tocar de verdade. Laura havia mudado a atmosfera daquele lugar com sua presença silenciosa, mas viva. Gabriel percebia cada detalhe, mesmo que não dissesse em voz alta. Observava do canto do escritório quando ela dobrava os lençóis com Gustavo ao lado, ensinando-o a alinhar as dobras com paciência. Via quando ela criava pequenas rotinas com ele, regar plantas às 10 horas, guardar os brinquedos antes do almoço, escolher juntos a cor da camiseta do dia. Pequenas coisas que pareciam sem importância, mas que transformavam a dinâmica de Gustavo. Ele se mostrava mais confiante, mais conectado com os espaços da casa e, pouco a pouco, também com o pai. Gabriel começou a participar dessas rotinas sem perceber. Um dia estava passando e viu os dois na cozinha cortando frutas. Parou, perguntou o que estavam fazendo e Laura respondeu com simplicidade. Gustavo está me ensinando a fazer salada de fruta. Cada fruta tem uma cor e uma textura. Ele gosta de escolher com os olhos. Gabriel puxou uma cadeira. Passou a ajudar, não falou muito, mas ficou ali, cortando morangos, observando os movimentos do filho. Sentiu orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, não foi tomado pelo medo de errar. Apenas ficou. Outro dia, Laura o convidou para participar de um jogo de montar blocos com Gustavo. O menino parecia hesitar no início, mas quando viu o pai se sentar no chão, imitou o gesto. Colocaram 3 peças juntas, depois 5, depois 12. Ao final de meia hora, os 3 estavam construindo uma pequena torre colorida no tapete da sala. Gabriel riu quando a torre caiu. Gustavo também. Laura não disse nada, apenas olhou para os dois e guardou aquele momento como quem grava uma lembrança rara. À noite,
Gabriel começou a dormir melhor. Seu quarto já não parecia um quarto de viúvo. Deixou que a luz natural entrasse, tirou o velho casaco da poltrona, abriu a janela. Começou a sair de casa com mais frequência, às vezes só até o jardim, outras vezes até a cidade, para resolver alguma coisa e voltar com um pão diferente ou uma caixa de lápis de cor. Um dia voltou com um quebra-cabeça de 1000 peças. Laura abriu a caixa com Gustavo e começaram juntos. Demoraram 2 semanas para montar tudo, mas a peça final foi colocada por ele, com as 2 mãos guiadas pelas de Laura. Gabriel aplaudiu baixinho, com um sorriso sincero. As noites de jantar se tornaram mais frequentes. Antes, ele comia sozinho no escritório. Agora se sentava com eles. Laura cozinhava pratos simples, mas com gosto de cuidado. Arroz soltinho, feijão grosso, carne bem temperada. Gabriel observava como Gustavo aceitava melhor a comida quando Laura explicava os sabores como se fossem histórias. Uma vez, ela contou que o arroz tinha vindo de uma plantação onde chovia muito e os grãos aprendiam a se abraçar para crescer. Gabriel soltou uma risada. Disse que aquilo era bobagem. Gustavo olhou para ele sério, depois colocou a colher na boca. E Gabriel se calou, aceitando que talvez a bobagem fosse a única coisa que realmente funcionava. Os dias se tornaram mais leves. Ainda havia crises, sim, momentos em que Gustavo se fechava, chorava sem motivo aparente, batia as mãos contra o próprio peito, se jogava no chão. Mas agora não havia mais desespero. Laura sabia o que fazer. Gabriel observava, aprendia, imitava. Começou a reconhecer os sinais antes que a crise estourasse. Passou a entender que não precisava salvar o filho, mas estar com ele. E isso o mudava profundamente. Certa noite, depois que Gustavo dormiu, Gabriel encontrou Laura na cozinha, sentada sozinha com uma xícara de chá nas mãos. Ele se serviu de café e sentou-se em frente a ela. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era íntimo. Como se ambos estivessem exaustos, mas satisfeitos. Você trouxe paz para essa casa, ele disse, olhando para as próprias mãos. Não sei como fez isso, mas fez. Laura o encarou com calma. Eu só cuidei dele como gostaria que tivessem cuidado do meu irmão. Com paciência, com verdade e com amor. Gabriel levantou os olhos devagar. O jeito como ela disse a última palavra tocou fundo. Amor. Não era sobre romantismo, nem declarações. Era amor como prática, como escolha diária, como presença que permanece. Ele quis dizer algo, mas não conseguiu. Então apenas estendeu a mão por cima da mesa, e ela, sem pressa, colocou a dela por cima. Não havia pressa em nada entre eles. Havia uma construção silenciosa, como a torre de blocos no tapete da sala, que caía e era montada de novo. Cada gesto dizia mais do que qualquer palavra. E eles sabiam, no fundo, que estavam descobrindo não só novas formas de cu. A chuva começou no início da noite, fina, arrastada, escorrendo pelas janelas da mansão, como se lavasse o que o tempo havia deixado acumulado. Laura estava terminando de organizar os brinquedos de Gustavo na sala, enquanto o menino, já de pijama, arrumava os travesseiros do sofá como se fosse um ninho secreto. Gabriel os observava da entrada da cozinha, os braços cruzados, a xícara de chá esquecida nas mãos. A casa parecia tranquila, mas dentro dele algo pesava. Não sabia explicar. Apenas sentia um aperto no peito que insistia em não passar. Laura notou seu semblante mais fechado, mas não perguntou. Sabia reconhecer os dias em que o silêncio dizia mais do que qualquer explicação. Depois de colocar Gustavo para dormir, com as luzes do quarto mais baixas e a trilha suave de piano tocando ao fundo, ela desceu e encontrou Gabriel sentado sozinho na cozinha. Não havia comida na mesa, nem prato sujo, só ele e uma garrafa de vinho aberta pela metade. Ela entrou sem fazer barulho, lavou as mãos, pegou uma xícara limpa e colocou água para esquentar. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada.
Ficaram assim por alguns minutos, lado a lado, ouvindo o barulho da chuva e o tic-tac do relógio na parede. Hoje faz 3 anos, ele disse, quase num sussurro. 3 anos desde o acidente. Laura abaixou os olhos. Não precisava de mais detalhes. Já sabia sobre a morte de Helena. Já tinha lido partes do caderno azul e sentido nas palavras escritas ali a dor da ausência, a tentativa de continuar por Gustavo, mesmo com o peito em pedaços. Ela tinha ido comprar um presente para o Gustavo. Um brinquedo específico que ele tinha ficado obcecado por ver na televisão. Era domingo. Eu insisti para ela não sair de casa naquele dia. Mas ela disse que queria ver o sorriso dele ao ganhar aquilo das mãos dela. Não voltou. Um caminhão atravessou o sinal e... Foi rápido, disseram. Laura continuou em silêncio. Pegou a mão dele por instinto, sem esforço, como se aquela troca já fosse natural. Gabriel entrelaçou os dedos nos dela com força, como se segurasse ali o último ponto de apoio. Os olhos estavam marejados, mas ele resistia, olhando fixo para a madeira da mesa. Eu culpei o brinquedo, depois culpei a televisão, o domingo, o motorista. Culpei tudo, mas no fundo, eu me culpei, por ter deixado ela sair, por não ter dito "eu te amo" antes dela sair pela porta, por não ter abraçado mais. Eu virei um fantasma dentro dessa casa, Laura, um homem funcional, mas ausente. E o pior, ausente de um filho que precisava de mim inteiro. Ela apertou a mão dele e o olhou com uma firmeza doce. Você não virou fantasma. Você só ficou machucado demais para ser visto. E mesmo assim, ficou. Mesmo despedaçado, você ficou. Não existe amor mais corajoso que esse. Gabriel não aguentou mais. As lágrimas escorreram sem som. Ele chorou com o rosto entre as mãos, com o corpo tremendo, como quem precisava expulsar da alma tudo aquilo que guardou sozinho por tempo demais. Laura não falou. Apenas levantou, foi até ele e o abraçou por trás, encostando o rosto em sua nuca, como quem protege de um vendaval invisível. O abraço durou longos minutos, um tempo sem pressa, em que Gabriel pôde se permitir ser vulnerável, sem precisar explicar nada. Quando o choro cessou, ele se virou e a puxou para perto, olhando nos olhos dela com uma mistura de alívio e vergonha. Desculpa por isso. Não pede desculpa por sentir, ela disse. Todo homem que ama de verdade tem o direito de chorar. Eles ficaram assim, próximos. A respiração de um misturando-se com a do outro. O ambiente ao redor parecia suspenso, como se o mundo tivesse desacelerado por alguns instantes para que apenas eles existissem ali. Gabriel passou os dedos levemente pelo rosto dela, num gesto quase tímido, como quem tateia um lugar novo, mas familiar. Ela não recuou. Sorriu com suavidade. Eu não sei o que está nascendo entre nós, Laura. Só sei que eu sinto paz quando você está aqui. E não é só porque você cuida do Gustavo como ninguém, é porque você me vê, me ouve, me entende. E eu não sei o que fazer com isso ainda. Laura o olhou com ternura. Não precisa saber, só precisa sentir e deixar que aconteça no tempo certo. Eu não tô com pressa e nem quero que você esteja. Gabriel assentiu. Sentiu vontade de beijá-la, mas conteve o impulso. Não por medo, mas por respeito ao que estavam construindo. Sabia que amor de verdade não grita. Ele se revela no cuidado, no silêncio, no toque leve, no sentar junto depois que o caos passa. Naquela noite, quando subiram para ver Gustavo, o menino dormia profundamente, abraçado ao próprio travesseiro. Laura ajeitou o cobertor sobre ele. Gabriel encostou no batente da porta e observou os dois. Ali, naquele quarto, existia tudo o que ele mais precisava: presença, calma, afeto. E pela primeira vez desde a perda de Helena, ele sentiu que talvez fosse possível reconstruir uma vida. Não igual a de antes, mas uma vida de verdade, com outras cores. E com a mulher que, sem fazer alarde, abriu todas as portas que ele mantinha trancadas.
O tempo foi passando de maneira sutil, como só o tempo faz quando a vida encontra um novo ritmo. As semanas seguintes seguiram com a mesma leveza dos últimos dias. Gustavo parecia mais seguro, mais conectado com os ambientes e com as pessoas. Não deixou de ter crises, mas passou a se recuperar com mais facilidade, como se soubesse que havia alguém por perto que entendia. Gabriel se tornara parte ativa daquele pequeno universo. Aprendera a identificar os sinais, a respeitar os silêncios do filho e também a se ouvir com mais honestidade. A presença de Laura o transformava sem que ele precisasse se esforçar. Ela fazia parte da casa como se sempre tivesse estado ali, sem ocupar espaço demais, mas preenchendo cada canto com significado. Nas manhãs de domingo, os três costumavam tomar café na varanda, com o rádio antigo tocando músicas baixas e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha. Laura e Gustavo dividiam a tarefa de escolher os talheres e organizar os pratos. Gabriel observava essa dinâmica com um sorriso leve, apoiado no batente da porta, os braços cruzados. Era nesses pequenos rituais que ele percebia como o amor podia ser silencioso, mas constante. Um dia, enquanto lavavam as canecas depois do café, Laura comentou sobre a escola de Gustavo. Ele ainda não frequentava com regularidade. As tentativas anteriores tinham sido frustrantes. Mas agora, com a estabilidade emocional crescendo, talvez fosse hora de tentar outra abordagem. Gabriel escutou com atenção. Pela primeira vez, não sentiu pânico. Sentiu confiança. "Você me ajuda com isso?" ele perguntou. "Com essa adaptação, eu sei que vai ser difícil, mas com você, eu sinto que dá." Laura assentiu sem hesitar. Os dois sabiam que o caminho seria longo, mas também sabiam que não estariam mais sozinhos. À tarde, decidiram sair juntos. Era a primeira vez que Gabriel aceitava ir a um lugar público com Gustavo desde o acidente de Helena. Foram a uma pequena feira de artesanato no bairro vizinho. Laura sugeriu, dizendo que Gustavo poderia se interessar pelas cores, pelas texturas, pelos sons vivos. Gabriel dirigiu em silêncio, o coração acelerado, as mãos suadas no volante. Mas quando olhou pelo retrovisor e viu o filho tranquilo no banco de trás, brincando com uma pulseira de contas coloridas que Laura lhe dera, soube que estava pronto. A feira era movimentada, mas não caótica. Laura andava ao lado de Gustavo, explicando cada banca com paciência. Gabriel vinha atrás, observando a harmonia entre os dois. Em uma das barracas, Gustavo parou em frente a uma prateleira com pequenos potes de vidro cheios de glitter. Estendeu a mão e tocou um dos potes. A vendedora sorriu e disse que ele podia escolher um. Ele escolheu o roxo. Laura agradeceu com um aceno e pagou sem que Gabriel percebesse. Mais tarde, ele notou o objeto nas mãos do filho. "Você comprou?" "Ele gostou. Achei que merecia." Ela sorriu. Gabriel olhou para ela como se estivesse vendo algo além do que sempre viu. Um gesto simples, mas tão cheio de presença, de cuidado, que seu peito se apertou. Era estranho e, ao mesmo tempo, natural. Aquilo era amor. Não o amor grandioso das promessas ou dos discursos. Era o amor que se constrói em detalhes, que se planta, rega, espera e reconhece. Na volta para casa, Gustavo dormiu no banco de trás. Laura virou-se para Gabriel e comentou baixinho para não acordá-lo. "Você já reparou como ele te observa mais agora? Quando você passa, quando você fala, ele te escuta." Gabriel não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, os olhos fixos na estrada. "Acho que agora eu finalmente estou aqui. De verdade." Laura sorriu. Estendeu a mão e tocou a dele, que estava no câmbio. Os dedos se entrelaçaram sem esforço. Quando chegaram, carregaram Gustavo até o quarto juntos. Ele nem acordou. Dormia com o potinho de glitter roxo na mão, como um pequeno troféu de um dia bom. Naquela noite, sentados no sofá, sem televisão ligada,
Sem música, apenas a luz baixa e a presença um do outro, Gabriel segurou a mão de Laura e olhou em seus olhos com calma. Eu achava que não seria capaz de amar de novo. Que depois da Helena, não existiria mais espaço dentro de mim. Mas você chegou e me mostrou que não se trata de substituir, se trata de continuar, de permitir que a vida nos surpreenda. E você me surpreendeu, Laura. Todos os dias, com cada gesto. Ela não respondeu com palavras, apenas se aproximou e encostou a testa na dele. Um gesto silencioso, cheio de sentido. No dia seguinte, as rotinas continuaram. Laura preparou o café. Gustavo ajudou com as meias. Gabriel leu o jornal com os pés descalços. A vida seguia, mas com outra textura. A dor da perda ainda existia, mas não doía sozinha. Agora ela dividia espaço com a reconstrução e com a certeza de que algo novo havia nascido. Algo leve, forte e verdadeiro. Eles não precisavam de grandes declarações. Aquela casa, antes fria e vazia, agora transbordava presença. Gabriel, Laura e Gustavo. 3 pessoas que se encontraram no meio da dor e escolheram ficar. E ficaram. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o de Gabriel, Laura e Gustavo, inscreva-se no canal para acompanhar mais encontros que transformam vidas em silêncio, com amor e verdade.